comigo, né? E muito me alegra saber que o Senhor tem te fortalecido, que você tem permanecido firme, fiel naquilo que o Senhor te chamou, não tem deixado de esmorecer. E eu falo isso porque essa semana eu também não contava de ter passado mal. Eu estou passando mal desde quarta-feira, não consegui ir ao culto por causa disso, inclusive. Fui parar no UPA depois que o pastor chegou na igreja. E ainda estou passando mal, não sei o que se passa, mas eu estou aqui, para a glória de Deus. Então eu quero louvar a Deus pela tua vida, pela minha vida, por nós que estamos aqui nessa noite reunidos. E se você puder abrir sua Bíblia comigo, lá em Mateus capítulo 25. Mateus 25, nós vamos ler até o versículo 13. Mateus 25, do 1 ao 13. Ó, tem até aqui em cima. Midianita Mateus colocou aqui para nós. Mateus 25, a partir do 1, que diz assim: O reino dos céus será, pois, semelhante a 10 virgens que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 eram prudentes. As insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram óleo. As prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas, junto com as suas candeias. O noivo demorou a chegar, e todos ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite ouviu-se um grito: O noivo se aproxima, saiam para encontrá-lo. Então todas as virgens acordaram e prepararam suas candeias. As insensatas disseram às prudentes: Dê-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. Elas responderam: Não, pois pode ser que não haja suficiente para nós e para vocês. Vão comprar o óleo para vocês. E saindo elas para comprar o óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial, e a porta foi fechada. Mais tarde, vieram também as outras e disseram: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas ele respondeu: A verdade é que não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia e nem a hora. Amém? Pai, muito obrigada, Jesus, por essa oportunidade de estarmos aqui na tua casa mais uma vez, podendo aprender de ti. E nós te pedimos nessa noite, Espírito Santo de Deus, ministra os nossos corações, que o Senhor venha usar a minha boca como instrumento, Senhor, para falar acerca da tua palavra, e que os nossos corações, Senhor, estejam abertos, os nossos corações, Senhor, estejam aqui humildemente, Senhor, abertos para ouvir a tua voz, para sermos, Senhor, exortados por ti, para sermos ministrados, ensinados por ti, Deus. Em nome de Jesus, que o Senhor encontre em nós verdadeiros adoradores, uma igreja, Senhor, que não, Senhor, está distraída, mas uma igreja, Senhor, que está se preparando para a volta do noivo. Nós queremos, Senhor, ser essa igreja. Nós queremos, Senhor, ser a igreja que aguarda com expectativa a sua volta. E que o Senhor venha encontrar em nós, Senhor, prudência, Pai. Que o Senhor venha encontrar em nós sensatez nessa noite. Em nome de Jesus é que nós te pedimos. Amém e amém. Queridos, antes de começar, eu quero que você olhe para a pessoa do seu lado e você vai falar para ele assim: Você está cheio? Ou você está vazio? Mas não fala brincando não, fala assim, com cara de profeta. Dizem que a cara do profeta é cara séria, cara fechada, porque profeta não brinca. Você vai virar para a pessoa do teu lado e vai falar: Você está cheio? Ou você está vazio? Você está cheio? Ou você está vazio? Agora você vai falar assim: Se você chegou cheio, você vai transbordar. Se você chegou vazio, Deus vai te encher. Aleluia! O Senhor quer encher a sua igreja nessa noite. Então, se você chegou aqui cheio, o Senhor tem algo novo para você. Ele quer te fazer transbordar. Ele quer fazer você chegar num novo nível. Mas se você chegou aqui vazio, não tem problema, porque o Senhor pode te encher nessa noite. O
que é preciso que você esteja aberto e atento a ouvir a voz do Senhor, porque Ele quer te encher. Aleluia. Queridos, muito se escuta essa parábola que nós acabamos de ler. É uma parábola bem conhecida. Dificilmente alguém vai chegar na igreja e vai dizer que nunca ouviu essa história. E essa parábola, eu já ouvi outras pregações sobre ela e sempre tem aquele viés do medo, sabe? Olha, vigia, hein? A porta vai fechar, você vai ficar do lado de fora. Normalmente a gente escuta, você está certo, você está errado, como que está a sua vida? Porque uma hora a porta vai fechar, e você vai ficar para onde? Você vai para o céu? Quando o Senhor voltar, para onde você vai? E normalmente esse viés que nós escutamos dessa palavra, que não é errado, porque de fato, uma hora o noivo vem para buscar a sua igreja. Isso é uma verdade. Mas essa não é a intenção principal de Jesus aqui nessa palavra. Porque Jesus, Ele não está tentando assustar a sua igreja. Ele não está tentando te deixar desesperado. O Senhor não quer que você viva amedrontado. Na verdade, o que Jesus quer com essa parábola é ensinar que a sua igreja precisa se preparar. Não é para nós vivermos desesperados ou com medo, mas é para nos prepararmos. Essa parábola não foi escrita para produzir pânico, mas ela foi escrita para criar em você expectativa para a volta do noivo. Ela não foi dada para a noiva viver aterrorizada com a chegada do noivo, mas para que a noiva permaneça apaixonada pelo noivo. Tem uma igreja apaixonada pelo noivo aqui nessa noite? Tem pessoas aqui apaixonadas pelo Senhor nessa noite? Porque, querido, qual o privilégio da igreja? Para pensar agora qual é o privilégio da igreja. Nós recebemos uma promessa do Senhor. Quantas promessas nós recebemos do Senhor? Recebemos uma promessa de salvação. Recebemos a promessa que Ele nos dará a coroa da vida. Quantas promessas o Senhor faz a nós? Promessas grandiosas. Mas isso não nos faz maiores nem melhores que ninguém. Na verdade, o que nos diferencia dos que estão lá fora, daqueles que não estão aqui dentro, é que ainda que tem gente que diga que não vale a pena servir a Jesus, tem gente que vai dizer para você que não é vantagem você viver a sua juventude aos pés do Senhor, ainda que tenham pessoas que digam que de nada valeu você ter nascido num lar cristão e ter se tornado um cristão, ainda que pessoas digam que não vale a pena você viver uma vida dedicada ao Senhor, nós estamos caminhando por uma revelação, e esse é o nosso privilégio. Estamos caminhando por uma revelação, não com a certeza do que aconteceu, mas com a certeza do que vai acontecer. E qual é a certeza da igreja? Qual é a certeza que nós temos com a igreja? A nossa certeza é que Ele veio, a nossa certeza é que Ele se entregou numa cruz, é que Ele padeceu pelos nossos pecados, que Ele ressuscitou ao terceiro dia, mas que em breve Ele voltará. Essa é a certeza, esse é o privilégio da igreja, porque nós entendemos e tivemos uma revelação através dessa palavra, que o Senhor virá para buscar a sua igreja. Essa revelação é para nos preparar, não para o que já aconteceu, mas é para criar em nós convicção do que irá acontecer. Diga para a pessoa do seu lado: nós estamos debaixo de uma revelação. Diga para a pessoa: Ele voltará. Jesus quer te encontrar queimando. Fala mais uma vez: Jesus quer encontrar você queimando por Ele. Então, querido, o foco dessa história aqui não é a porta fechada. O foco dessa história é que o noivo está vindo, o noivo está voltando. E só para contextualizar um pouco dessa história, Jesus estava ali próximo dos seus últimos dias antes da crucificação. Mateus 24 e 25 são conhecidos, se você for buscar informação, pelo sermão escatológico, que é o que fala sobre o final dos tempos, sobre o final da história humana, o destino do mundo.
Porque os discípulos perguntaram para Jesus: qual será o sinal da tua vinda e do final dos tempos? E então Jesus responde, não falando apenas de guerras, terremotos ou sinais cósmicos, mas o Senhor vai responder através de parábolas. Porque antes de revelar os sinais do fim, o Senhor ele quer revelar o coração daqueles que estarão vivendo esses dias. O Senhor quer revelar o teu coração. E entre essas parábolas tem também a parábola das 10 virgens. Então Jesus, aqui nessa parábola, ele pega uma cena muito comum para os judeus, que é um casamento. E para nós, né, brasileiros, e assim, para todo mundo, é uma coisa muito comum, né? Tem noivado, tem o casamento, aí os noivos, né, fazem aquilo tudo, paga festa ou não, só vai no cartório, mas acontece ali naquele dia, pronto, casou. Mas para os judeus é um processo que dura dias. Um casamento dura dias para um judeu. E é justamente aí que está a riqueza do texto, porque o casamento judeu é dividido basicamente em 3 fases: a fase do compromisso, a fase da preparação e a fase da chegada do noivo. O compromisso ele é um contrato formal. Os noivos já eram considerados legalmente comprometidos, mesmo sem viverem juntos, que é o caso de José e Maria, quando Maria, né, recebe a visita do anjo que diz para ela que ela vai ser mãe de Jesus. Eles já estavam comprometidos ali, mas não viviam juntos. Tem a fase da preparação. O noivo voltava para a casa do pai. O seu trabalho era preparar um lugar para receber a sua noiva. Por isso Jesus lá em João 14 vai dizer: na casa do meu pai há muitas moradas. Porque os discípulos entenderam imediatamente a referência que Jesus estava falando. Ele estava falando sobre um casamento na linguagem judaica. E aí que tá, porque vem uma parte muito emocionante nessa história. O noivo, ele voltava inesperadamente. Normalmente à noite tinha um horário, né? Tinha toda aquela cultura para acontecer, mas ninguém sabia exatamente a hora que o noivo chegaria. Porém, quando o noivo estava para chegar, alguém gritava: aí vem o noivo! O noivo está chegando! O noivo está vindo! E era nesse momento que as damas, as virgens, iam, né, sair com as lâmpadas acesas para participar do cortejo para o casamento. E é exatamente essa cena que o Senhor está descrevendo, é exatamente essa cena que Jesus está descrevendo. Porque quantas virgens eram? Quantas virgens eram? 10 virgens. Na linguagem bíblica, nós entendemos virgem como pureza, como separação, como pertencimento ao povo de Deus. O que quer dizer que aquelas mulheres, elas não representavam incrédulos. Elas estavam representando pessoas que fazem parte da comunidade da fé. Elas estavam representando pessoas que frequentam o mesmo ambiente. Pessoas que ouvem a mesma mensagem pregada aqui. Pessoas que cantam os mesmos louvores. Pessoas que estão no mesmo ambiente. Mas existe aqui uma diferença invisível, que é 5 virgens tinham reserva, ou seja, eram as prudentes, e 5 virgens não tinham, que são chamadas de insensatas. Em algumas versões vai falar que são loucas. A diferença então aqui nesse texto não está na aparência delas, porque se você olhar para as 10 virgens, todas elas pareciam iguais. Elas eram virgens e estavam aguardando pelo noivo. Todas elas pareciam iguais. A diferença estava naquilo que ninguém via. E hoje existe, infelizmente, uma geração especialista em aparência espiritual. Infelizmente existe uma geração especialista em publicar versículos bíblicos na internet, no status, no Instagram, não importa onde seja. Existe uma geração especialista em postar frases de fé, em postar e compartilhar testemunhos. Existe uma geração especialista em aparentar. Mas quando ninguém olha para essa pessoa, ela não tem uma vida de oração, não tem uma vida de busca, não tem uma vida que busca a presença de Deus. O problema da aparência, querido, é que ela pode convencer as pessoas, mas ela jamais
As damas não estavam ali fugindo dele. Na verdade, elas estavam esperando por ele, ansiosas, com expectativa. A chegada do noivo não era motivo de medo, era motivo de festa, era motivo de celebração. E Jesus escolhe essa imagem porque Ele quer que entendamos essa verdade. Ele não vai vir para buscar uma igreja perfeita. Ele não vai vir porque Ele espera de você perfeição, mas Ele vai vir porque Ele quer buscar uma igreja apaixonada por Ele. Uma igreja que aguarda com expectativa, uma igreja que aguarda ansiosa pela vida do noivo. Só que a verdade é que, infelizmente, de repente você já viveu assim, porque eu já vivi assim. Eu fui criada num lar muito tradicional, numa igreja muito tradicional, e às vezes muito religiosa. Então eu fui criada com medo do inferno. O meu medo era ir para o inferno. Eu às vezes nem pensava no céu. Ai, como vai ser lindo o céu. Ai, como vai ser maravilhoso o noivo vir me buscar. Eu só ficava assim, eu não posso fazer nada errado, porque senão eu vou para o inferno. O Senhor não veio buscar uma igreja perfeita. Mas o problema é que de repente eu e você estamos aqui nessa noite e continuamos vivendo uma fé tentando evitar o inferno. Quando na verdade o Evangelho não é sobre escapar da condenação. Na verdade, o Evangelho é sobre encontrar aquele que já te amou primeiro. Não é sobre vivermos com medo. Porque quando amamos alguém, você que já amou alguém sabe que quando amamos alguém, a espera não se torna um peso. Quando amamos alguém, nós esperamos com expectativa. Pensa naquele casal jovem que vai casar. Ele não fica com medo, ele não está nem pensando na conta. Ele vai pensar na conta só depois que casou, né? Vai ver as contas, aí chega a conta de luz, um monte de conta para pagar. Mas quando você está para casar, você só fica, nossa, eu vou casar com meu amado, com meu amor. Eu vou construir minha família. Que lindo, eu vou me preparar para ele, para o casamento. E assim o Senhor espera de nós, Ele quer que nós esperemos por Ele com expectativa e não com peso sobre nossos ombros. Querido, quem ama a volta de Cristo não vive contando os dias para fugir da terra. Quem ama a volta de Cristo vive preparando o coração para encontrar o noivo. Será que você está se preparando para encontrar o noivo? Será que você está preparando o seu coração com expectativa para encontrar o noivo? Eu acho que não, ficou um silêncio. Você está se preparando para encontrar o noivo? O teu coração está queimando, está ardendo, porque você quer encontrar o noivo, o amado da sua alma. Na cultura judaica, as lâmpadas queimavam o óleo constantemente. Só que sem o óleo, a chama morria. A chama não se apagava de uma vez, assim como ela não se apaga de uma vez na sua vida. Não é do nada que desanimamos. Não é do nada que o fogo vai embora. Não é do nada que o fogo acaba. A chama ela vai se apagando aos poucos, porque primeiro ela se enfraquece. Depois a chama diminui. Depois ela começa a piscar até que ela se apaga. E assim acontece espiritualmente nas nossas vidas. Ninguém esfria da noite para o dia. Ninguém esfria da noite para o dia. O esfriamento espiritual ele acontece lentamente. Primeiro nós deixamos de orar. Não temos uma vida de segredo com Deus. Depois nós deixamos de servir, porque tanto faz servir, eu já estou desanimando. Depois nós perdemos a sensibilidade do Espírito. Ele nem fala mais, ou quando fala, nós estamos atentos para ouvir. Depois nós começamos a negociar princípios. Isso aqui não é errado, não tem nada a ver eu fazer. Até que um dia nós percebemos que a chama se foi. Até que um dia nós percebemos que a chama se apagou. E há pessoas muitas vezes que têm a lâmpada, mas já não tem o fogo. Muitas vezes estamos na casa do Senhor, estamos com a nossa lamparina, mas não há mais fogo nela. Muitas vezes ainda cantamos aqui, mas não há mais fogo em nós. Muitas vezes nós pregamos, mas não há mais paixão no nosso coração. Muitas vezes ocupamos cargos, mas não há mais intimidade com Deus. Não há mais uma vida de relacionamento com Deus. O maior perigo não é quando nós perdemos a posição, é quando perdemos a presença.
sua vida. A palavra vai dizer que as prudentes carregavam azeite extra. Isso não é uma punição para elas. Isso é sabedoria. O azeite aqui, ele representa intimidade, ele representa relacionamento, ele representa comunhão. Mas infelizmente, muitas vezes tratamos isso como uma obrigação. Muitas vezes tratamos a oração como uma obrigação. Muitas vezes tratamos o devocional como uma oração. O pastor está colocando o devocional lá todo dia no grupo, né? Eu sei que tem um grupo aqui fazendo. Mas às vezes nós fazemos, eu vou fazer, porque senão o pastor vai me cobrar. Eu vou fazer o devocional porque eu tenho que botar no grupo, senão ninguém vai saber que eu botei. Quando na verdade não deve ser uma obrigação. As prudentes nos ensinam algo valioso, porque a preparação para a volta do noivo, a preparação que eu e você devemos ter para a volta do noivo, não pode ser um castigo, mas deve ser um privilégio. Você deve estar grato de estar aqui nessa noite. Você deve estar grato de todos os dias ter uma nova chance para se aproximar do Senhor, para se preparar, para encher a sua lamparina, para guardar o óleo, para reservar o óleo para que não falte quando o noivo voltar. É um privilégio nós estarmos nos preparando para a volta do noivo. Imagine uma noiva que ama profundamente o seu noivo. Ela não se arruma por obrigação. Ela se arruma porque ela está apaixonada. E essa intimidade com Deus, ela não é uma exigência pesada, mas é uma resposta ao amor do próprio Deus para nós. Quem ama a presença não vê a oração como um dever, não vê a vida com o Senhor como um dever, uma obrigação, mas como um verdadeiro encontro com o nosso amado. E aí chega uma parte dessa palavra, deixa eu só preparar. Chega uma parte nessa palavra aqui, no versículo 5, que diz assim: o noivo demorou a chegar e todas ficaram com sono e adormeceram. E aí algumas pessoas pregam sobre esse texto e condenam o fato das noivas terem dormido. Mas observe uma coisa comigo nesse texto. O texto diz que quantas dormiram? Quantas? O texto diz que todas dormiram. As prudentes e as loucas. O problema aqui não era o sono. Não tem problema, não tinha problema delas dormirem. Sabe qual era o problema? O problema era a preparação antes do sono. A preparação antes dele, sabe por quê? As prudentes dormiram preparadas. As prudentes dormiram, mas elas tinham um estoque de azeite. Enquanto as insensatas dormiram, mas não tinham um estoque de azeite. A palavra vai dizer que todas dormiram. Não precisamos condenar o descanso, porque você precisa, na verdade, estar com o seu azeite estocado. Todos nós enfrentamos momentos de cansaço. Todos nós enfrentamos momentos difíceis. Todos nós enfrentamos dias difíceis, dias de luta, dias de crise. Enfrentamos muitas vezes o silêncio de Deus. A questão não é se você vai passar por essas fases apenas. A questão é se você acumulou azeite antes de passar por essas fases. Há tantas pessoas tentando buscar a Deus apenas quando a crise chega. Há tantas pessoas que não estocaram azeite para quando a tempestade bate na porta, para quando a crise, o problema bate na porta. Mas deixa eu te dizer uma coisa, eu quero que você guarde isso no seu coração. O azeite não é produzido apenas na hora da emergência. O azeite deve ser produzido antes da emergência. E aí, quando eu estava lendo esse texto, eu lembrei da formiga. O que a formiga faz? Ela estoca a comida, porque ela sabe que vai chegar o inverno. E quando chegar o inverno, ela não vai poder buscar comida, não vai ter o que ela comer, então ela precisa se preparar. A formiga não vai no meio do inverno desesperada: meu Deus, e agora eu preciso comer. Não, ela se prepara para o inverno. A pergunta que eu te faço nessa noite é: você está se preparando para os momentos difíceis da sua vida? Você está estocando azeite para os momentos de crise da sua vida? Você está estocando azeite para os momentos de emergência?
Ou você está deixando para buscar a Deus só quando o calo aperta? Muitas vezes nós vemos isso, infelizmente. Pessoas que estão dentro da igreja vivem a vida como uma dedará. Oba. E aí quando o calo aperta, vem para a igreja, faz jejum, faz oração, faz clamor, pede, sobe monte, desce monte, jejum, oração, 40 dias da resposta, 1000 campanhas. Por que esperou o calo apertar para poder buscar? E o que eu quero falar para você nessa noite é que nós, como igreja, precisamos estar preparados para esses momentos. Não tem como queremos buscar a presença de Deus só quando a emergência chega. O Senhor quer de mim e de você que nós venhamos tocar o nosso azeite, que venhamos ser uma noiva prudente, que venhamos ser noivas preparadas para a volta de Jesus. Quem não constrói no secreto não sustenta a fé na tempestade. Quem não constrói no secreto não sustenta a fé na tempestade. O texto vai dizer que tardando o noivo demorou a chegar. E eu acho que nessa parte aqui está uma das maiores lições dessa parábola. Porque, veja bem, o noivo demorou, correto? O que indica que ele provavelmente tinha um horário para chegar, um horário marcado. Mas essa demora do noivo, ela não foi falta de compromisso. Essa demora do noivo não foi uma falta de gestão de tempo por parte do noivo. Essa demora do noivo não foi porque ele não se organizou. Na verdade, essa demora do noivo, ela foi responsável por revelar quem estava preparado para entrar e quem, na verdade, só se preparou para um momento. E a palavra vai dizer que ele veio, um grito ecoou, aí vem o noivo está vindo. E aí que as loucas perceberam o problema que elas tinham. Elas correram para os prudentes e falaram: me dá um pouco do teu azeite, me dá azeite, a minha lamparina está se apagando. Mas a palavra vai dizer que as prudentes falaram para ela: não, se eu der para você, pode faltar para mim e para você. Não. E não foi por egoísmo que elas falaram isso. Por que eu estou falando isso? Porque tem certas coisas, e eu quero que você grave isso na sua mente. Tem certas coisas que são intransferíveis. Tem coisas que você não pode emprestar a ninguém. E tem coisas que você não pode pegar emprestado de ninguém. Tem coisas que você não vai vender para ninguém. Tem coisas que ninguém vai comprar de você. Tem coisas que são intransferíveis. Ninguém pode emprestar para você intimidade com Deus. Ninguém pode emprestar para você santidade. Ninguém pode emprestar para você uma vida de caráter, uma vida de oração, um relacionamento com Deus. Não se transfere intimidade com Deus. Isso é intransferível. O seu pastor pode orar por você. A sua liderança pode orar por você. O seu esposo, a sua esposa pode interceder por você. A sua mãe pode jejuar 40 dias por você. Mas ninguém pode desenvolver comunhão com Deus no seu lugar. Deus está nos chamando essa noite para nos prepararmos como igreja. Nós precisamos nos preparar. Não podemos cometer o erro de querer buscar pelos outros e nem querer que busquem por nós. Não podemos negligenciar a busca pela presença do Senhor. O azeite, querido, não era para a eternidade. O azeite era momentâneo. E é engraçado porque esse atraso, ele vai dividir um grupo de virgens loucas e virgens prudentes. Até então era um grupo de 10 virgens. Esse atraso vai dividir as loucas das prudentes. O que o Senhor está dizendo para mim e para você nessa noite é que o grupo é um só. Mas eu ainda sei quem é quem. O que o Senhor está dizendo para mim e para você nessa noite é: todos estão juntos, todos estão no único grupo, mas eu sei quem é virgem consagrada, eu sei quem é virgem separada, eu sei quem é virgem preparada, eu sei quem é virgem que estoca azeite, e eu sei quem é virgem sensata e prudente, que não se prepara na hora da emergência. Ele está dizendo para mim e para você: não adianta
azeite só para um momento. Carrega azeite no sábado. Carrega azeite para o domingo. Carrega azeite para segunda, para terça, para quarta, para quinta, para sexta. O que o Senhor quer de nós é uma igreja que carrega azeite todos os dias, todos os dias, todos os dias. O Senhor não quer que você se prepare apenas para receber a oportunidade, não, meu querido. O Senhor não quer que você vá correr para ler a Bíblia só porque você fala no microfone ou porque você vai fazer uma visita na casa de alguém. Verdade, Senhor. O Senhor quer que você se estoque. O Senhor quer que você se prepare. O Senhor quer que você carregue azeite todos os dias. Deus não tem neto. Deus tem filho. Meu Deus. Não adianta querer buscar pelos outros, procurar pelos outros. O Senhor tem filhos. Você precisa preparar. Você precisa buscar. Você precisa se relacionar. Você precisa orar. Você precisa buscar a palavra. Você precisa jejuar. Você precisa buscar uma vida de consagração ao Senhor. Não é ninguém que tem que fazer isso por você. É forte. A Bíblia vai falar que quando elas retornaram, a porta já estava fechada. Na cultura judaica, quando a festa começava, a porta era fechada para proteger a celebração, para proteger o casamento. E quem chegava depois ficava de fora. Elas bateram, eu imagino que estivessem insistindo, elas chamaram, mas ninguém ouviu. Na verdade, o que o noivo falou para elas foi: eu não vos conheço. O texto não diz, vocês nunca ouviram falar de mim. Na verdade, o que ele diz é: eu não vos conheço. A palavra conhecer aqui fala de relacionamento íntimo. A palavra conhecer aqui, ela fala de proximidade, ela fala de comunhão, ela fala de aliança. E eu falo isso porque há uma diferença enorme entre você frequentar a casa de Deus e você viver na presença de Deus. Há uma diferença enorme porque, eu não sei se você já pensou nisso, mas o inferno, ele não está ocupado apenas por pessoas que rejeitaram Jesus, mas ele também vai estar ocupado por pessoas que substituíram o relacionamento por uma religiosidade. O inferno não vai ter só as pessoas que estão por aí nesse mundo, que às vezes nós até podemos julgar: fulano está perdido, fulano está fazendo isso, fulano está aquilo. Não. O inferno também vai ter pessoas que estiveram dentro do culto com a gente, cultuaram, oraram, mas que estavam trocando um relacionamento íntimo com Deus por uma religiosidade, de frequentar o culto, de aparência. E aí de repente você pode dizer: Thalita, que palavra dura. De repente você vai me ouvir dizendo isso, que tem pessoas dentro da igreja que vão chegar no inferno porque trocaram o relacionamento com Deus por religiosidade. Uma palavra dura. Mas não é uma palavra dura. Pode ser uma palavra dura para as insensatas, mas para os prudentes, o destino final das prudentes não foi uma batalha. O destino final das prudentes não foi um tribunal, não foi uma condenação. Foi uma festa de casamento. Você entendeu isso? Acho que você não entendeu, não. O fim para os prudentes é uma festa de casamento. É celebração. Não é condenação, não é porta fechada. Na verdade, você vai fazer parte da festa. Você vai celebrar com o noivo. Uma união eterna, uma alegria sem fim. Para aqueles que são prudentes, para uma igreja prudente, para uma noiva prudente, o fim da história não é de medo, é de comunhão. Não é de separação, mas é de encontro. Não é de perda, mas é de recompensa. A igreja não está caminhando para a derrota, a igreja está caminhando para as bodas. Está caminhando para o encontro do Rei. Estamos indo para o encontro daquele que nos comprou com o seu sangue, um alto preço. O sangue vertido na cruz do Calvário por mim e por você. Nós estamos indo ao encontro do nosso noivo. Nós não devemos, querido, como cristãos, vivermos olhando para o fim do mundo. Nós, na verdade, devemos olhar para o encontro com o nosso noivo. O Espírito Santo hoje está perguntando para você, não quantos anos você tem de igreja,
O Espírito Santo ele não está perguntando para você quantos cargos você já ocupou. O Espírito Santo não está perguntando para você quantas mensagens você ouviu no YouTube. Ele não está perguntando para você o que você faz, o que você deixa de fazer na igreja. A pergunta que fica para você é: quanto azeite ainda existe na sua vida? A pergunta que fica para você é: você está estocando azeite na hora da emergência? A pergunta que fica para mim e para você é: quanto azeite existe na sua vida? Porque haverá um dia em que o grito vai ecoar e você vai ouvir: aí vem o noivo! Chegará um dia que nós vamos ouvir: aí vem o noivo se aproxima, o noivo está chegando. Naquele tempo, quando o noivo chegar, não haverá tempo para buscar o que foi negligenciado no passado. Não haverá um culto de recuperação. Sabe quando você está na escola e você tem que fazer a prova e aí você não atinge a nota que você deveria e você fica de recuperação? E aí você tem que fazer o quê? Uma nova prova para você tentar. Você vai se preparar, você vai estudar, vai se preparar para fazer essa segunda prova e conseguir recuperar seus pontos. Só que na verdade, quando esse grito ecoar, você não vai ter um tempo de recuperação. Quando esse grito ecoar, não haverá uma segunda oportunidade. Quando esse grito ecoar, não haverá reposição de azeite. Por isso a mensagem de Jesus para mim e para você não é corram. A mensagem de Jesus para mim e para você nessa noite é vigiem. Vigiem, porque quem vive preparado não tem medo da chegada do noivo. Ele só virá como ladrão para aquela que foi insensata, mas para prudente ele vai vir como noivo. A palavra do Senhor vai dizer que ele vai vir como ladrão na calada da noite. Mas é apenas para a insensata. A noiva prudente, ela vai aguardar o noivo com expectativa. E ela vai encontrar o noivo quando ele voltar. Quem cultiva azeite hoje entrará com alegria quando a porta se abrir. As virgens loucas, elas não perderam o noivo na festa. Na verdade, elas perderam o noivo durante o tempo de preparação, quando elas deixaram de se preparar. E essa frase, ela resume muito bem essa parábola, porque o problema delas não foi a falta de desejo de entrar, elas queriam entrar, elas queriam se casar, elas queriam uma celebração. Na verdade, o problema foi a negligência em se prepararem para entrar. Eu sei que você que está aqui nessa noite, você quer entrar. Eu sei que você que está aqui nessa noite, você quer estar com o noivo. A pergunta que fica é se estamos nos preparando ou se estamos negligenciando o preparo para o encontro com o noivo. Talvez hoje você perceba que o seu azeite diminuiu, que seu azeite já não é mais a mesma coisa, que o nível de azeite está descendo, está descendo, está descendo. Talvez você perceba que de repente a sua chama está se enfraquecendo. Talvez você perceba que a sua paixão já não é a mesma, ela esfriou. Mas a boa notícia do Evangelho é que ainda há tempo hoje. A boa notícia para você e para mim é que o noivo ainda não chegou. A boa notícia é que a porta ainda não fechou. A boa notícia é que a graça ainda está disponível para mim e para você buscarmos ao Senhor. A graça ainda está disponível. O Espírito Santo ainda está te chamando. O Senhor está te chamando para um relacionamento. A parábola não é um aviso de condenação, mas é um convite à sua igreja, à preparação. E Jesus está dizendo: filho, eu não quero que você seja pego de surpresa. Eu não quero que você seja pego de surpresa. Eu quero que você esteja pronto para celebrar comigo no casamento. Eu quero que você esteja pronto para celebrar comigo quando eu chegar para te buscar. Por isso, querido, a mensagem de hoje, nessa noite, é: abasteça o azeite. A mensagem dessa noite não é para você ter medo. A mensagem dessa noite não é para você viver desesperado. A mensagem dessa noite não é para você ter medo da condenação. Não é para você ter medo do inferno. Não é para você ter medo do futuro, do que vai acontecer. Não é para você viver ansioso porque você só quer fugir da terra. Mas a mensagem de hoje é: abasteça o azeite para que você encontre o noivo. Para que nós possamos celebrar com ele a eternidade, a união eterna.
E enfim, a resposta da igreja preparada será como em Cântico dos Cânticos, capítulo 3, versículo 4, que diz: enfim chegou o dia de encontrar aquele que a minha alma ama. Chegará o dia em que nós, como igreja, vamos falar: chegou o dia. Em que vamos ouvir a voz dizendo: o noivo veio, o noivo está chegando. E nós vamos poder dizer: o amado da minha alma veio me buscar. O amado da minha alma chegou. Querido, eu não sei há quanto tempo você não tem queimado mais pelo Espírito Santo. Eu não sei há quanto tempo você tem andado de repente com azeite na reserva. Mas o Senhor está te chamando nessa noite. Aleluia! Glória a Deus! O Senhor está te chamando nessa noite para assumir um compromisso com Ele. Aleluia! Ele não quer de você uma vida de frequentador de culto. O Senhor, Ele quer encontrar uma noiva preparada, uma noiva adornada, uma noiva enfeitada, uma noiva que esperou por Ele ansiosa, esperou com Ele com expectativa. Aleluia! O Senhor está dizendo para mim e para você nessa noite: abasteça o seu azeite. Não importa o seu passado. Não importa se até ontem ou se até hoje mais cedo você negligenciou a minha presença. Eu quero que hoje, a partir de agora, você abasteça o seu azeite. Aleluia! Que o Senhor venha encontrar em nós uma noiva preparada. Glória a Deus, aleluia. Se não tem dúvida em você, que você venha pedir a Ele: Pai, desperta em mim esse desejo de buscar a Tua presença. Eu não quero ficar adormecida. Eu não quero negligenciar a Tua presença. Eu não quero negligenciar a oportunidade de estar em cultos e poder te cultuar, poder te adorar e poder buscar a Tua face. Querido, peça isso para o Senhor. Peça para Ele ministrar no teu coração, no íntimo. Esquece as pessoas. Esquece as pessoas que estão ao seu redor. Esquece as pessoas que estão em volta. Eu quero que você, nesse momento, você fale com o Senhor. E você peça a Ele para ministrar o teu coração. Porque eu quero te dizer uma coisa. Se tem tempo que você não tem se sentido incomodado pelo Espírito Santo. Se tem tempo que você não tem mais tido uma vida com Deus. Se tem tempo que você tem se sentido frio, morno. Se tem tempo que você não tem mais sido ministrado pelo Espírito Santo, tem algo errado. E você não pode aceitar isso. Você não pode aceitar viver no mesmo. O Senhor não está interessado em quantos anos você tem de igreja. Eu tenho 30 anos de igreja, eu vou fazer 30 anos. Eu nasci no Evangelho, mas sabe quando eu fui conhecer Jesus? Nos últimos anos. Recentemente, porque eu conhecia Jesus, Deus sobre a religiosidade. Eu não conhecia Jesus como meu pai, como meu amado. Eu não conhecia Jesus como alguém com quem eu podia me relacionar. Eu não conhecia Jesus dessa forma. E eu não sei como você conheceu Jesus, como ele foi apresentado para você. Mas eu quero que você entenda que o Senhor, Ele te ama. Que o Senhor continua querendo ter um relacionamento contigo. Que o Senhor continua de braços abertos, esperando você orar, esperando você buscar, esperando você se ajoelhar aos pés dele. Eu não sei o que o Senhor falou com você nessa noite, mas se você se sentiu tocado por essa palavra, eu quero que você dê um passo aqui à frente, assume esse compromisso com o Senhor. E nós vamos orar juntos e pedir ao Senhor que nos ajude, que nos fortaleça, para nos abastecermos do azeite. Nos prepare para que na volta dele não se encontre despreparados. Porque o Senhor, Ele não quer vir para que a noiva dele encontre como um ladrão, mas como uma noiva adornada que espera pelo seu noivo. Uma noiva preparada. Deus, muito obrigada, Senhor. Muito obrigada, Jesus, por esse dia, por mais esse culto, Pai. Obrigada, Senhor, porque eu sei que pessoas que negligenciam a Tua palavra, pessoas que negligenciam a Tua presença, mas nós escolhemos estar aqui. Enfrentamos lutas durante a semana, enfrentamos tempestades, Senhor.
Senhor, já fez o maior dos atos, Senhor, por nós, que foi dar a vida, Senhor, do teu filho para morrer naquela cruz. Nós te adoramos, Senhor, porque fomos encontrados por ti. Nós te adoramos, Senhor, porque como igreja, sim, temos uma convicção de que o Senhor virá para nos buscar. E nós ansiamos pelo dia em que estaremos com o Senhor face a face e que viveremos uma união eterna contigo. Nós ansiamos pela celebração da tua volta, Deus. Em nome de Jesus, ó Pai, ministra conosco, ministra, Senhor. Ministra, que saiamos daqui, Senhor, desejosos pela tua presença. Que venhamos estar cheios todos os dias, em todo tempo, em todo momento. É o que nós te pedimos nessa noite, Pai. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Você pode aplaudir o Senhor nessa noite. Aleluia. A palavra do coração. Que Deus abençoe a igreja. Você pode adorar o Senhor. Volta um pouco essa música, Minhas Lamparinas. Essa canção fala muito sobre isso. Querido, que você possa voltar ao primeiro amor, da expectativa. Não viva pela religiosidade, na força do seu braço. Não é para ser uma obrigação, é para ser um relacionamento amoroso. Ele te escolheu primeiro. Não foi você que escolheu ele. Ele te amou primeiro. Que você possa orar agora no seu lugar e falar: Deus, eu quero voltar até aquela expectativa. Eu não quero que o meu relacionamento contigo entre no comodismo, entre na frieza de vir ao culto, bater ponto e achar que eu já fiz demais, quando o Senhor tem mais para ministrar na minha vida, quando o Senhor tem mais para falar comigo. O Senhor é Deus de coisas grandes e novas. Mas, ó Pai, eu quero ser a sua noiva apaixonada, porque o dia do casamento vem, a festa já está pronta e Ele está animado para ter esse encontro contigo. Ele está com expectativa para esse dia. Mas será que você está com a mesma expectativa? Será que você está se preparando? Está se consagrando? Maranata, vem Jesus. Ele vem, Jesus está voltando, querido. Jesus está voltando para buscar a sua noiva. Minhas lamparinas estão acesas. Querido, Ele te ama demais. O céu vai ser o firmamento do casamento. Ele te ama tanto que quer casar com você. A igreja do Senhor é a noiva dele. Você é o amado, a amada da alma do Senhor. Cadê você, amada? Cadê você, amado? Cadê o amor da vida de Jesus, que é a sua noiva, a sua igreja, o seu povo? Cadê o filho e a filha de Deus eleita e eleita do Senhor, que Ele escolheu e separou para grandes obras? Cadê você? Cadê você? Você está aqui, querida? Você está aqui, querido? Cadê os eleitos do Senhor essa noite? Cadê os eleitos do Senhor essa noite? Que estão se preparando para o encontro com o Rei dos Reis, Senhor do Senhor. Oh
Você é o amado do Senhor. Receba esse amor essa noite. Receba o perdão de Deus essa noite. Receba a presença de Deus essa noite. Seja cheio agora, em nome de Jesus. Seja cheio agora. Espírito Santo, venha constranger com o teu amor. Venha mostrar que o Senhor joga no mar do esquecimento tudo que ficou para trás. O Senhor, Deus amoroso, Deus que tem misericórdia, e sua misericórdia se renova a cada manhã, e esse é o motivo de não sermos consumidos. O teu amor nos constrange, o teu amor nos constrange, constrange-nos com amor. Eu não imaginava. Ele é lindo, querido. Jesus é o que há de melhor. Não existe nada melhor nesse mundo do que teu encontro com Jesus. Ele é o nosso noivo esperado. Pode morar aqui, pode morar aqui. Você pode falar que Ele pode morar na sua vida, que Ele pode entrar na sua casa. Ele tem que ser o primeiro. Ele tem que ser o primeiro. Ele tem que ser o amor da sua vida, querido. Nós amamos nossa família, mas o amor a Deus em primeiro lugar, querido.